Shalom a todos, bom dia. Aqui é Fernando Miguel do canal Uma Bíblia por Dia, né? Hoje vamos falar sobre outros, outras teologias, né? Que são consideradas nocivas, né? Teologias que adentram na igreja e acabam por prejudicar as pessoas. Um exemplo, teologia da prosperidade, teologia do coaching, né? A teologia inclusiva, que a gente vai apresentar a Bíblia daqui a pouco e falar um pouco sobre ela, né? Então, são diversas teologias que estão hoje dentro das igrejas e são nocivas no seu entendimento, nos seus estudos e acabam prejudicando as pessoas, né? O que acontece? A teologia da prosperidade é uma teologia que fala que Deus abençoa as pessoas, né? E premia por obediência, né? Não que o Criador não seja galardoador, nem nada disso, mas as pessoas levam um nível de intimidade com o Criador pelas bênçãos materiais que recebem, né? E com isso acaba prejudicando a questão da salvação, né? Porque a gente entende que às vezes os bens materiais eles são nocivos por causa do apego, né? Como a própria Escritura diz, que o apego ao dinheiro, o amor ao dinheiro, é a raiz dos males, né? Então, é uma coisa assim que toda a teologia da prosperidade, ela se baseia em bens materiais, em bênçãos materiais, né? E ela começou lá no Éden, né? Lá com Eva, quando a serpente lhe disse: Você não vai morrer, você vai ser como Deus, vai saber de tudo, né? Aí você fala: mas o conhecimento não tem nada a ver com a teologia da prosperidade. Tem, porque ele trabalha a ambição. Ali ele trabalhou, Satanás trabalhou a ambição de Eva. Então a teologia da prosperidade é uma teologia para ambiciosos, para pessoas que têm um desejo materialista, um desejo de coisas assim muito grande e que não sacia, né? Quanto mais tem, muito mais quer. E a teologia da prosperidade ela cria egoístas, onde quem se beneficia quase sempre é o pregador, né? Então, a questão da teologia da prosperidade é você abençoar, né, financeiramente. Não estamos falando aqui de ofertas voluntárias, mas são ofertas manipuladas, porque a pessoa trata quem não oferta como ladrão, trata quem não oferta como um herege, como uma pessoa que não é abençoada. Às vezes você não oferta e pode ser muito abençoado pelo Criador e não no quesito material. Às vezes a bênção ela é espiritual, né? Como diz a própria Escritura, que o Messias nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Então, a gente tem essa compreensão, né? Que a bênção, às vezes, ela é um sentido mais espiritual e não um sentido físico. E assim, o teólogo da prosperidade, ele vai justamente nessa contramão. Porque ele fala, não, a bênção mede o seu nível de intimidade. Quanto mais bens materiais você tem, quanto mais dinheiro, mais coisa, mais abençoado você é e mais intimidade com o Criador você tem. Aí você vê que Elon Musk não é cristão, né? Ele pode afirmar ser cristão, mas ele não é. Bill Gates não é cristão. Steve Jobs era budista, né? Enfim, e são pessoas prósperas financeiramente, né? Então, o ímpio também ele pode enriquecer. Não é só o crente. E você vê que os que mais acreditam na teologia da prosperidade são pessoas pobres que não têm absolutamente nada
mas que esperam milagrosamente uma bênção cair do céu, um dinheiro ser depositado na conta dele misteriosamente ali, né? E esse dinheiro misteriosamente entrando na conta vai ser para a bênção dele. E aí você vê, acontece de cair ali, vamos supor, 100 mil na conta da pessoa, né? E a pessoa fala, é bênção, agora eu vou poder quitar minha casa. Mas às vezes aquele 100 mil que caiu na conta errada era para quitar um apartamento de outra pessoa que estava juntando aquele dinheiro suado para isso. E aí, quando a pessoa foi depositar o dinheiro, errou um dígito e caiu na conta dele. E quem se aproveitou desse dinheiro, esse sim é o ladrão, né? Ou seja, ele acha que foi uma bênção do Criador, na verdade foi um engano. E ele não vai restituir esse valor porque ele vai considerar uma bênção. E a teologia da prosperidade faz isso. Faz com que a pessoa se aposse de algo que não é dela, que às vezes foi dado por engano, por causa de um erro ali, de alguma coisa do sistema, e com isso a pessoa considera a bênção, né? Então, a teologia da prosperidade ela é nociva, tanto para quem recebe quanto para quem supostamente dá. Porque você vê ali pregadores contando casos. Eu estava do nada lá em casa, de repente um irmão ligou e falou: ô irmão, minha Ferrari tá velha. Você quer ela para você? Eu vou comprar uma nova para mim, você quer para você? E vai e dá a Ferrari. Não, eu tô aqui, eu tenho aqui 100 milhões de reais, você quer 10 mil para você? Tipo assim, magicamente alguém liga e dá o dinheiro, né? Mas a gente vê que isso não acontece. Não acontece. A gente tem que entender que a teologia da prosperidade, ela é uma coisa assim que prejudica e muito. Então, como que ela se desenvolveu? Pessoas que usam Bíblias versiculares conseguem achar um versículo ali com facilidade, isola o versículo do contexto e fala, tá vendo? Tá dizendo isso aqui. Né? Mas não analisa o contexto do versículo para saber o assunto real do qual está falando. Né? É igual uma pessoa contando um caso, ele relata toda a história ali, né? E aí alguém ouve apenas um trecho e acaba entendendo tudo errado. Como aquelas piadinhas de casal que o cara chega para a mulher, não vou lavar, não vou passar, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou fazer aquilo outro. Começa assim, né? Aí ele vai e fala, sabia que ele falou isso tudo para ela? Falou? Falou. Então, a pessoa só pega a parte do não vou lavar, não vou passar, não vou fazer isso ou aquilo. E acaba, né, entendendo toda a história errada. E aí, né, é que entra a questão da contextualização. E a teologia da prosperidade, ela faz justamente isso, só pega aquilo que interessa. Né? Só pega aquilo que interessa para eles e joga para as pessoas de maneira a dizer, isso aqui está falando exatamente disso que eu estou pregando. Então, o teólogo da prosperidade, ele vai acabar manipulando os versículos, né? E ele coloca o fermento dele ali e transforma uma pessoa que talvez estivesse ali buscando a salvação em um ganancioso como ele. Esse é o teólogo da prosperidade, né? E ele vai trabalhar coisas positivas na sua vida. E da teologia da prosperidade saiu a teologia do coaching, que vem aquelas histórias, naquelas musiquinhas, você é precioso, você é isso, você é aquilo, Deus não consegue viver sem você, né?
Então, esses ensinos heréticos todos vão adentrando a igreja por causa de pessoas que isolam os textos, né? E esse é o problema da questão das teologias modernas hoje, né? E entre as teologias modernas, a gente tem aqui, ó, a teologia inclusiva, né? E essa Bíblia, ela é uma Bíblia, assim, interessante, né? Que ele vem aqui, ó, ele cita aqui que, olha só, este trabalho não se configura como uma tradução pró-LGBT. Estou lendo como está escrito aqui. Visto que não houve alteração dos versículos, salvo em 1 Coríntios 6:9, 1 Timóteo 1:10 e Judas 7, em que partes do texto foram atualizadas conforme traduções contemporâneas consagradas. Então, se a gente for ler esse texto numa Bíblia mais séria, né, e for ler o que está escrito aqui, houve uma troca de palavras para amparar as ideias, né? E aqui ele tem textos apologéticos, textos de afirmação e textos de inclusão, né? Então, ele tem aqui, ó, não sei se dá para vocês verem aí, o contextualizando, né, que é um estudo que o autor fez para poder afirmar a sua teoria, né, ampliando o horizonte do texto, entre aspas, né, e vem todo um estudo aqui, né. A teologia inclusiva, ela foi uma Bíblia comentada, tá? Lembrando que comentários não são textos sagrados, eles são apenas ideias de um tradutor, né? Que colocou ali seus pensamentos e suas ideias sobre os comentários bíblicos, né? Então, o que acontece? O comentarista dessa Bíblia, né? Ele teve essas ideias e fez os estudos dele, né? Com base nisso, né? Com base nos pensamentos dele, voltado para a teologia dele. A teologia inclusiva é outra teologia moderna, né, que se desenvolveu para si uma Bíblia, tá? Além da teologia inclusiva, existem outras Bíblias também de cunho herético, além das Testemunhas de Jeová, só que muitos consideram a tradução do Novo Mundo como herética e esquecem de outras traduções também heréticas, né? Como essa e como a, a tradução, né, da Bíblia monoteísta, que também é herética, porque eles não compreendem a questão do monoteísmo judaico e querem distorcer ali, né, uma forma de trinitarismo disfarçado, né? A Bíblia unicista é uma Bíblia trinitarista disfarçada. Então, é outra teologia também que é considerada nociva, né? Essas Bíblias que fazem essas novas versões, essas traduções assim, podem ser muito prejudiciais na questão de modificar uma palavrinha no texto para modificar o sentido. Às vezes retiram uma palavra, né, fala, não, essa palavra aqui é muito pesada, vamos tirar ela e deixar o texto ali, né? Então, essas Bíblias assim, elas conseguem manipular muito a questão da visão das pessoas, né?
E essas teologias modernas fazem isso através dos comentários, através de músicas, filmes e outras coisas, né? Entre uma Bíblia que eu considero herética, não pelo texto, mas pelos estudos também, são as Bíblias de cunho pré-tribulacionista, que acabam ali distorcendo o texto para amparar a doutrina. E uma das primeiras que surgiu foi a Bíblia de Scofield, né, em 1909. Antes disso, nenhuma Bíblia amparava essa doutrina em seus comentários. Todas as Bíblias e estudos bíblicos que tinham na época eram de cunho pós-tribulacionista. Então, essas Bíblias heréticas, elas trazem um conhecimento novo, uma revelação nova, né, uma visão nova. Elas estão trazendo nada mais do que heresia. E geralmente essas visões novas, teologias novas, são dadas por anjos, por visões, por sonhos, né? E isso ocorre muito no meio pentecostal, que acaba sendo um meio de disseminar essas heresias, né? Eu lembro que certa vez eu ia numa igreja e havia uma pastora lá, né? Essa pastora dizia: eu tive uma visão, eu tive um sonho, que é para a igreja toda fazer isso. E nisso, acreditando nessas visões e sonhos, a igreja toda seguia aqueles passos, né? Então, as pessoas estão acrescentando elementos à Bíblia através de visões, de sonhos, de anjos, de mensagens vindas do céu, né? Como o próprio Paulo disse: ainda que nós mesmos ou um anjo do céu anuncie algo que vai além disso que está escrito, que seja maldito. Um ensino maldito, né? Como dissemos e vamos repetir, ainda que nós, e mesmo que desça um anjo do céu, falando isso aqui já não tem mais validade. Agora é aqui. Que seja uma mensagem maldita, seja anátema. Então, muito nas igrejas hoje se ensina através dessas visões, desses sonhos, dessas teologias modernas. E eles usam versículos específicos para dizer isso que estamos dizendo está na Bíblia. Eles usam versículos bem específicos, descontextualizados, né? Retirados ali de todo um contexto cultural, histórico, né? Para poder dizer, Deus está falando isso. Como um certo curso ensina aí, né? Um curso que tem por nome uma palavra grega que significa literalmente palavra, né? E não é logos. Esse curso, ele pega ali, né? Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, diga deste monte, atira daqui para lá, e assim acontecerá. Aí eles pegam muito no quesito da fé, mas não adianta nada ter fé e não ter obras, né? E a própria Escritura fala, você não pode ter fé se não tiver a informação correta, porque senão a sua fé também vai ser errada. A Escritura afirma isso, não com essas palavras, mas eles pegam ali, um texto de Marcos 11, se não me engano. Deixa eu pegar aqui. Acho que é Marcos 11, quando Jesus fala da figueira, né? Deixa eu pegar numa Bíblia online aqui, que eu vou ler o texto para vocês, né? Aqui, ó. Marcos 11, 20. Eles colocam assim, ó.
E deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Né? Jesus, porém, respondendo, disse: Em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas se até este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito, e tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. E Marcos diz assim: E sendo tarde, já saiu para fora da cidade, e eles, passando pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde a raiz. Né? E Pedro levantou-se, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. E Jesus respondendo disse-lhe: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te daqui, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Por isso que vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber, tê-las-eis. Né? Aí eles só leem até aqui, mas eles não leem o que diz aqui embaixo. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Vamos ver o que diz aqui em Mateus, né? E chegando ao templo, aqui ele não fala, né, da questão do perdão. Então, gente, o que acontece? Esse curso que eu falei, ele pega justamente esse ponto. Aí fala, você tem que acreditar, tem que declarar a sua fé, né? E fala, olha, você vai ter que dizer assim, você quer um carro? Você descreve exatamente o carro que você quer. Cor, modelo, os acessórios que vem dentro, até o número da placa você descreve, porque aí quando chegar o momento de Deus te abençoar, Ele vai te dar exatamente o que você pediu. Então eles pegam nesse curso justamente a teologia da prosperidade, que é a mãe de diversas heresias posteriores. Né? E aí a gente tem essa percepção de que tudo isso que é pregado nas igrejas é uma fé imatura, né? Porque a própria Escritura, ela diz assim, deixa eu abrir aqui no texto. Olha só o que diz em Tiago 4,13. Diz assim. Eia, agora vós que dizeis? Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa... Por quê? Que é a vossa vida? É um vapor que aparece por pouco e depois desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Ou seja, essa teologia da prosperidade, ela diz, olha, você vai fazer isso e tal, papapá. As coisas vão trabalhar a seu favor. Mas aí, quem é um crente maduro, quem acredita de fato na Escritura, vai dizer, se for da vontade de Deus, isso vai acontecer. Se não for, amém. Tá sussa, tá tranquilo. O que acontece é que as pessoas estão usando a Bíblia para retirar os versículos, né, como eu mostrei aqui, retiram eles de contexto e acabam criando ensinos erradíssimos, né, que vão justamente contra a própria Escritura. Aí depois vem uns desinformados e diz, tá vendo, a Bíblia se contradiz, aqui diz uma coisa e aqui diz outra. Né? Só que a Bíblia ela não se contradiz. Ela existe uma coisa chamada contexto, né? E isso é que a gente tem que entender. Então, centralizando aqui no assunto de Bíblias heréticas, a gente vê que muitas Bíblias, elas têm as heresias nos estudos, não no texto.
A heresia está no sentido de que você vai ter um pregador herege, vai ter um comentarista herege, né? A maioria dos erros em Bíblias de estudo está em Bíblias de estudo e está nos comentários. Porque às vezes o comentarista ali não entende nada de nada. E aí surge a Bíblia do papai, da mamãe, da vovó, do titio, da titia, da criança, do adolescente, do jovem adulto, a Bíblia do não sei o quê, Bíblia do trabalhador, Bíblia do dono de loja, Bíblia disso, Bíblia daquilo, né? E com esses ensinos todos, a gente tem a percepção de que a escritura mesmo, o texto puro e simples, está sendo deixado de lado em troca de teologias extremamente nocivas, né? Então, a gente tem que analisar se o ensino ele é de fato bíblico. Quando o pregador der um contexto, a gente tem que entender, aliás, der um texto, a gente tem que entender que antes tem texto e depois tem texto. Ah, mas ele colocou o versículo 1. Sim, ele colocou o versículo 1. Leia o capítulo anterior. Ah, mas é no capítulo 1 do livro. Leia o livro anterior, porque um livro contextualiza com o outro. Entenda o assunto de modo geral, porque se você não fizer isso, não estudar, você vai cair no engano dessas teologias erradas e de Bíblias bem distorcidas, não só nos seus textos, como nos seus comentários. Porque o que tem surgido de Bíblia mal traduzida hoje em dia não está escrito, tá certo? Então vamos encerrar por aqui, tá bem? Um grande abraço a todos, Shalom, tá certo? E até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal, curta e compartilhe. Quem quiser contribuir, eu estou deixando a chave Pix aqui, tá? No final do vídeo e também na descrição aqui embaixo, tá certo? Um grande abraço a todos, Shalom. E falando, ó, isso aqui não é teologia da prosperidade. Contribuição é uma coisa, teologia da prosperidade é outra, tá certo? Completamente diferente. Eu não estou prometendo bênção nenhuma a ninguém aqui. Estou pedindo apenas um auxílio para o meu trabalho, que eu necessito às vezes de melhorias nos equipamentos, tá certo? Seria só isso. Um grande abraço a todos. Até mais.